Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia. Então, na última aula, nós vimos o dia a dia de quem vive no campo, né, e as diferenças em relação às atividades do espaço urbano, no caso a cidade, tá? E hoje nós vamos realizar as atividades da página 8 até a página 12, ok? São atividades bem gostosas e interessantes para vocês. Então, vamos lá. Página 8. Não esqueçam de colocar a data lá em cima, ok? Da página. Sempre lembrem-se dessa orientação. Tipos de propriedades no campo. As propriedades no campo têm diferentes tamanhos e, conforme esse critério, podem ser denominadas de chácara, sítio ou fazenda. Então, pessoal, o que vai determinar se aquela propriedade é uma chácara, é um sítio ou uma fazenda é o tamanho da propriedade, ok? Então, aí vamos analisar a página 8 que está falando da chácara e do sítio. Chácara. Chácara é uma pequena propriedade rural onde há uma casa principal para a moradia e a produção de pequenos cultivos, como hortaliças e frutas, e a criação de alguns animais para uso próprio. Geralmente localiza-se próxima à área urbana. Então, pessoal, observemos aí nessa foto a produção de hortaliças em uma propriedade rural no município de Urubici, lá em Santa Catarina. Então, pessoal, chácara, vocês podem até pintar essa parte aqui, ó. Chácara é uma pequena propriedade rural. Então, a chácara, dentre o sítio e a fazenda, é a menor propriedade rural. Então, na chácara, geralmente, elas se localizam próximos à cidade, tem uma casa onde as pessoas moram e pequenos cultivos, ou seja, pequenas hortas. Algumas pessoas criam animais, mas tudo isso é para consumo próprio, para quem mora ali, ou para vendas pequenas, né? Não são grandes comércios o que produzem em chácaras, tá? Então é isso, chácara, lembrem-se sempre, é a menor de todas, é a propriedade rural menor. Agora embaixo, sítio. Sítio é uma propriedade rural de médio porte, tá? Então vocês podem até pintar aí, ó. Sítio é uma propriedade rural de médio porte, ok? Apresenta maior variedade de cultivos e também de criação de animais para comercialização. Localiza-se um pouco mais distante da cidade. Então, pessoal, o sítio em relação à chácara, ele é um pouco maior, tá? Ele é uma propriedade de tamanho médio, vamos dizer assim. Tem mais cultivos, ou seja, tem mais plantações do que a chácara. Também tem mais criações de animais, geralmente já é para comércio, tá? Não só para consumo próprio. Então, essa é a diferença. O sítio é um pouco maior que a chácara, tem mais cultivos, mais plantações, mais criações de animais, porém é médio. As pessoas que moram ali conseguem cuidar dessas criações e dessas plantações, ok? E para finalizar a diferença dos três, temos a fazenda. Então, para ser fazenda, o que precisa ter? Então, vamos lá. A fazenda é caracterizada como uma grande propriedade rural. Pintem aí, tá? Com criação de animais em plantações em grande quantidade. Pintem até quantidade, tá? Em razão disso, é necessário o uso de máquinas agrícolas para a realização do plantio e colheita dos alimentos cultivados na fazenda. Então, olha só, pessoal, dentre estas três, a fazenda é a maior. Então, a chácara é a propriedade menor, o sítio é a propriedade média e a fazenda é a propriedade maior, ok? Então, na chácara, os produtos são plantados e os animais são criados geralmente para consumo próprio de quem mora ali, tá? O espaço é menor e ela se localiza mais próximo da cidade. O sítio, as pessoas
próprias que moram ali cuidam da agricultura, das plantações e dos animais, porém com o intuito de comercializar isso que é essa atividade, né? Os produtos que elas retiram dessas atividades lá na cidade, elas vendem, porém não precisa de um maquinário pesado, vamos dizer assim, tá? E é um pouquinho mais distante da cidade. A fazenda ela é a maior propriedade rural e ela é tão grande que precisa de maquinário, precisa de funcionário, né, para colheita, para plantar, para cuidar das plantações, da criação dos animais. Então a fazenda, ela é a maior, onde precisam de pessoas, né, para trabalhar nela, para que os produtos, né, as plantações aí sejam comercializadas, os animais que são criados nelas também sejam comercializados para frigorífico, para mercado, na própria cidade, ok? Entenderam a diferença desses três? Não é muito difícil, ok? Bom, visto isso, continuemos aí na página 9. Portanto, diversas atividades são realizadas nas chácaras, nos sítios e nas fazendas existentes na área rural de todo o território brasileiro. Esses locais produzem diferentes quantidades de alimentos e matérias-primas, dependendo do tamanho da propriedade e dos recursos que serão empregados, como o uso de sementes selecionadas, aplicação de nutrientes e fertilizantes no solo, sistema de irrigação, mão de obra e maquinários agrícolas. Olha lá, é exatamente o que a professora acabou de falar para vocês. Então, o que vai determinar se é fazenda, se é chácara ou se é sítio? Vocês podem pintar esse parágrafo inteirinho, porque ele está resumindo isso, tá? Então, olha lá. Então, para ser chácara, sítio e fazenda, eu dependo da quantidade de alimentos que são plantadas nesses locais. Lembrando que na chácara o alimento é para consumo próprio, no sítio é uma quantidade maior em relação à chácara, só que é menor em relação à fazenda. E a fazenda tem uma produção muito maior, né? O tamanho da propriedade, né? O que eu vou utilizar ali para que essa propriedade gere, né? Custo, gere renda, vamos dizer assim. O que eu preciso? Se eu preciso ter funcionário, se eu preciso ter adubo para passar no solo, se eu preciso irrigar aquela terra, se eu preciso de máquinas agrícolas pesadas. Então, tudo isso vai depender aí do tamanho da propriedade. Se ela é menor, eu preciso de menos coisas. Se ela é maior, eu preciso de mais coisas para que ela dê aí o alimento, o animal que eu tenha criado para comercialização. Ok? Espero que não tenham dúvidas. E se tiver, pode mandar mensagem tirando. Tanto que aqui, ó, na legenda, olha lá, da fazenda, né? Agricultor preparando o solo para o plantio em uma pequena propriedade rural em Munhoz. Aqui é uma pequena propriedade, ou seja, ele não precisa de um maquinário para preparar o solo. Provavelmente é um sítio, ok? Ou até mesmo uma chácara. Já aqui, nesta segunda, é o contrário. Olha lá, utilização de maquinário agrícola em uma grande propriedade rural para preparar o solo para o plantio em Penedo, lá no estado, né, lá em Alagoas. Então, olha só, neste caso, então, já dá para a gente saber a diferença. Aqui provavelmente é um sítio ou uma chácara e aqui uma fazenda. Por quê? Porque aqui a área é pequena, a pessoa por si só consegue cuidar. Aqui a área é tão grande que ela precisa de maquinário e funcionário para preparar o solo aí para plantação. Certo, pessoal? Bom, vem aí uma página com atividades, página 10. Leia a imagem ao lado sobre criação de gado e plantio de soja na área rural do município de Magda, em São Paulo. Depois responda as questões propostas. Então, observemos essa foto aí, pessoal. Nessa foto, no primeiro plano, professora, o que é primeiro plano? Que eu vejo primeiro. Então, ó, aqui, ó, o que eu vejo primeiro? A criação do gado, não é? Depois, em segundo plano, lá atrás que eu vejo a plantação de soja, tá vendo?
Então, olha só, é uma propriedade que tem criação de animais e plantação de algum alimento ali, de uma agricultura. Então, isso eu consigo fazer na chácara, que é menor, no sítio, ou será que eu consigo fazer na fazenda? Aí vem a pergunta A: essa imagem representa uma pequena ou uma grande propriedade rural? Será que eu consigo, na chácara e no sítio, plantar e ainda criar animal? Acho que não, né? Aí vem aqui, por quê? Por que o que, professora? Por que essa imagem aqui é uma grande propriedade rural? Bom, por quê? Porque nas grandes propriedades rurais, por conta do espaço, pode haver tanto plantação quanto criação de animais em grande quantidade. E essa imagem aí, ela está mostrando essas duas atividades, a criação de animais e a plantação, ok? Então, vocês podem pausar o vídeo e responder esta questão aí diante do que eu falei. Pode voltar também um pouquinho para ficar mais fácil para você. Letra C. Assinale a alternativa que representa a imagem anterior. E aí, pessoal, é um sítio, é uma fazenda ou uma chácara? Ok? Lembrando, chácara é a menor, sítio é a média e a fazenda é a maior. 2. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, eu quero que vocês leiam essas 4 afirmativas. E aí vão marcar o que for verdadeiro, colocarão letra V, e o que for falso, letra F. Página 11. Desenhe no espaço a seguir os elementos que formam uma chácara. Dê um título para sua obra e depois crie uma legenda utilizando símbolos para representar cada elemento. Professora, como assim? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem até responder aqui, ó, primeiro e depois realizar o desenho. Acho que fica até mais fácil. Então, letra A. Quais são os elementos naturais que você representou? Ou seja, o que você quer desenhar aí nessa chácara? Você quer desenhar uma serra, várias árvores, um lago, um rio. Lembrando que a chácara é a propriedade menor, que tem uma casa para as pessoas morarem, tem algumas hortas, algumas plantações, uma criação ou outra de animal, mas também não é muito grande porque é para o consumo deles. E os elementos culturais? Já até citei, né? O que você pode aí? Uma casa, um carro, uma cerca, uma horta, tá? Então, vocês desenharão aqui uma chácara, colocarão um título para a obra de vocês e aqui vocês criarão uma legenda. Como assim, professora? Você desenhou, já tem até aí, ó. Então, no seu desenho tem que ter árvore, é óbvio, né? Uma chácara sem árvore não existe. Então, tem o desenho e o que significa. Eu desenhei a casa, né? Então, você vai desenhar uma casinha aqui e vai escrever moradia ou casa. Eu desenhei uma horta. Então, você desenha uma horta pequenininha aqui e escreve horta. Eu desenhei uma cerca. Desenha uma cerquinha, escreve cerca. Desenhei um rio. Desenha um riozinho, escreve rio. Ok? Se tiver dúvida, é só perguntar. E para finalizar, a página 12. Espaço escolar no campo. No espaço rural, assim como no espaço urbano, há escolas para as crianças. Lá elas aprendem tudo o que as crianças da cidade aprendem em suas escolas. Porém, também estudam outros assuntos relacionados ao seu cotidiano, como aspectos da cultura local, preservação dos recursos naturais, cuidado com os animais, com o solo, plantio, colheita e etc. Como assim, professora? Bom, em Macatuba nós não temos escolas rurais, tá? As crianças que moram no campo, elas são matriculadas na escola da área urbana. Elas vêm para a cidade para estudar, o transporte busca. Porém, em alguns lugares do Brasil, a escola, né, a área rural é tão longe da área urbana que não compensa fazer esse transporte. Compensa, né, construir escolas
nessas áreas rurais para que as crianças, já que tem grande quantidade de pessoas morando nessa área rural, frequentem a escola. Porque, como vocês sabem, educação é todos têm direito, é um direito de todas as crianças, mesmo aquelas que moram longe dos centros urbanos, ok? Então, esses locais que possuem essas escolas rurais, eles ensinam o conteúdo que nós aprendemos na área urbana, que nós aprendemos na cidade, mas elas também aprendem técnicas para o dia a dia no campo, como vocês viram aí citando no parágrafo. Preservação dos recursos naturais, ou seja, da água, cuidar dos animais, do solo, plantar, colher. Então, além de aprender o que vocês aprendem, elas também aprendem técnicas para viver, sobreviver ali de atividades do campo. Olha essa legenda aí, ó. Aula prática sobre técnicas de cultivo em uma escola rural no município de Independência, lá no Ceará. Então, olha a quantidade de crianças aí nessa escola. Sinal que tem muitas propriedades nesse local, por isso que tem uma escola aí. E geralmente essas pessoas, elas acabam, a propriedade passa de geração para geração. A propriedade do pai, né, fica para o filho. Então, do filho vai ficar para quando ele tiver outro filho e assim por diante. Então, além de aprender os conteúdos que vocês aprendem, eles também vão aprender a cuidar da sua própria propriedade. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje, tá? Por hoje é só, muito interessante. Eu gostei, espero que vocês tenham gostado também. Qualquer dúvida, é só nos perguntar. Estamos à disposição. Fiquem com Deus. Um beijo.